Bom, então a gente realmente dá início, então, a esse nosso webinar, né? Eu acho que a gente gosta muito de trabalhar com mapas. Rico, quais os últimos países que você foi mesmo? Acho que só a gente pede, né? Se puderem deixar o microfone desligado, né? Acho que deu, já estamos todos com o microfone desligado. Ok, deixa eu só voltar aqui. Então, a gente gosta muito de trabalhar com mapa mental, até porque uma das nossas propostas e preocupações é sempre que o conteúdo ele possa estar mais organizado. Acho que a Daiana estava trazendo essa percepção que tem um pouco a ver com a nossa proposta, e essa maneira de tentar trazer a psicanálise para uma perspectiva mais horizontal não exclui a nossa percepção do valor que uma formação consistente tem. Tanto que a gente sempre reforça que uma das coisas que a gente não tem pretensão é oferecer formações, né? Formações, a gente já tem institutos bastante sérios que fazem isso. Então, a gente tenta trazer uma percepção clara e acessível, mais organizada da psicanálise. E o tema de hoje, então, tem como base um texto do Thomas Ogden, que tem o título Do que eu não abriria a mão. E esse texto, inclusive, ele foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise e ele também é um capítulo do livro que a gente vai estar sorteando hoje no final do webinar, tá? Se por acaso alguém que está aqui no webinar não fez ali a participação do sorteio do livro e quiser, entra ali no Instagram durante aqui o webinar rapidinho e faça a sua inscrição, tá? Eu acho que, primeira questão, a gente não vai se delongar muito aqui nesse primeiro item, mas a gente quer falar um pouquinho de quem é o Thomas Ogden, né? Então, ele tem uma formação inicial em psicanálise, num primeiro momento ele está muito próximo da psicologia do ego, ele vai, acho que tem um chat aqui, só deixa eu ir acompanhando. E ele, nesse primeiro momento, ele faz, então, um trabalho inicial muito próximo do Hartman, que era esse psicólogo, né, da psicologia do ego, ali nos Estados Unidos. Deixa eu só abrir aqui. Então, ele é um psicanalista vinculado à IPA e que hoje trabalha lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Mas uma das grandes inquietações do Ogden era um grande questionamento deles, aqui é algo que está lá na biografia dele no site da Febrapse, que é um site muito interessante, né, para quem não conhece, em que ele faz questionamentos sobre a teoria estrutural do desenvolvimento da personalidade, sobre a interação interpessoal e sobre o tratamento psicanalítico. E nessas inquietações e questionamentos, ele vai, então, dar sequência na formação dele na clínica Tavistock, em Londres, né, que é uma das clínicas que tem como preceito toda a teoria do bio. Então, ele sai dos Estados Unidos, vai para Londres, dá sequência nessa formação dele e depois volta para os Estados Unidos. Durante muito tempo, a gente não tinha livros traduzidos para o português dele, né? Então, as obras dele, ele tem muitas obras em inglês e mesmo hoje, já com mais obras publicadas, a gente ainda tem relativamente poucas obras dele traduzidas. E uma das obras é essa, que a gente vai estar sorteando hoje, dentro dela, tendo esse texto, esse capítulo, que é Do que eu não abriria a mão, que é um capítulo que, particularmente, a gente gosta muito, né, Daiana? A gente fala bastante, inclusive, no nosso Instagram, a gente já teve vídeo sobre ela. Quer dar uma prévia aí do que é esse texto, do que ele traz, desses valores analíticos tão importantes? Eu acho que é muito interessante, assim, né? Vocês vão ver ao longo da nossa conversa, assim, como o Thomas Ogden, ele faz uma proposta humana para o trabalho, né? E eu acho que ele faz pensar numa coisa que eu acho que é bem importante a gente discutir, que são, né, primeiro, o que a gente não pode abrir mão na nossa clínica, né? Então, quais são as nossas condições básicas para que a gente possa fazer um trabalho, mas a gente indo um pouco além, né, assim, dessas coisas que
talvez a gente pense num primeiro momento, né, que é ter o paciente ali na sessão, respeitar o horário, etc., né, claro, né, ter um ambiente sigiloso, né, enfim, é claro que isso é indispensável, mas além disso, né, para além dessas questões mais práticas, talvez, né, assim, de cumprir esses combinados, o que mais a gente precisa, né, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, né, um trabalho com qualidade, né? Então, por mais que seja algo muito difícil e subjetivo da gente medir, né, existem sim, né, e acho que à medida que a gente for vendo os 6 itens ali que ele propõe, a gente vai conseguir refletir muito mais sobre a nossa prática e com certeza quem ainda não viu, não conhece esse tema, tem uma série de insights, né, para conseguir levar o trabalho da clínica para um outro nível. Quando vocês pensam, né, do que não abririam mão, e ocorre para vocês alguma coisa? O que lhes ocorre, assim, do que vocês não abririam mão na prática clínica? Alguém quer contribuir, quer falar? Uma pergunta difícil, né? Tem muitas coisas, né, que a gente pensa que abriria mão, que não abriria mão. É interessante que, né, a primeira vez que eu vi o título desse texto, eu pensei, não abriria mão, né, sei lá, da supervisão, não abriria mão da análise, não abriria mão de um setting protegido. E daí, depois que eu li o texto, a sensação que eu tive foi de que se abriu uma outra dimensão, de, puxa, realmente, talvez o não abrir mão seja muito mais de condições humanas básicas do que de fato de elementos até maiores, né, que a gente pensa na prática clínica. E aí eu acho que o Ogden realmente ele traz isso com muita força. Então vamos olhar. Ele propõe nesse texto 6 principais elementos dos quais ele diz que não abriria mão, né? Dos quais ele diz assim, olha, sem isso não é possível fazer um trabalho de psicanálise, né? Sem isso não é possível, então, fazer esse trabalho analítico, né? Como ele propõe. Inclusive, a ordem aqui ela está invertida quando eu organizei. Só deixa eu arrumar aqui para a gente não se perder depois. Então, o Ogden ele traz como primeiro elemento a capacidade ou a condição de ser humano, né? E aí a gente pode pensar o que é isso do ser humano, né? Eu sempre gosto, em algumas situações, de que a gente possa pensar, às vezes, no elemento contrário, né? O que seria deixar de ser humano na nossa prática clínica? Que coisas que a gente faria na condução clínica, no nosso trabalho analítico, que faria com que a gente estivesse deixando de ser humano, de exercer a nossa profissão com humanidade. E aí a gente pode refletir em várias coisas, né? Acho que algumas delas que me ocorrem sempre e que a gente discute, né, Dayana? Aspectos como o moralismo faz com que a gente deixe de ser humano, a sobreposição de aspectos ou de crenças religiosas pessoais, né, sobre os aspectos profissionais e humanos do trato com aquele sujeito que está ali conosco. Questões muito abruptas, né, as interrupções abruptas, que não respeitam o tempo do outro, né? Quando a gente pensa em interrupção, não é só a interrupção do final de uma sessão, mas às vezes a interrupção desrespeitosa para com o outro, na qual às vezes a pessoa pode não se aperceber daquilo que está fazendo. Então, esses são alguns movimentos que a gente pode pensar como sendo movimentos nos quais às vezes a gente deixa de ser humano, ou perde a nossa humanidade. Até pensando que antes de sermos profissionais, a gente é humano, né? E aí é com isso que a gente vai trabalhar, com a nossa essência humana, com as nossas características humanas, sejam elas quais forem, né? Aqui, né, é algo que sempre dá para pensar, para ter uma noção do que
extrapola, né, a condição de humanidade nessa relação, né, paciente-terapeuta, analista analisando, é tudo que envolve o abuso de poder na psicoterapia, né? Eu acho que essa é uma boa forma de pensar, né? Existe uma relação de poder ali, né, em que o analista, ele, apesar de poder estar, né, numa relação horizontal com o seu paciente, é uma relação, né, de responsabilidade assimétrica, né, como a gente sempre fala. O analista, ele está numa posição de responsabilidade muito maior, né, e toda vez que ele abusa desse poder, né, seja para impor alguma crença, né, seja para conduzir as coisas de uma forma que ele invada, né, esse espaço do outro e essa ética, ele deixa de ser humano. Uhum. Até pensando nisso do abuso do poder, né, Daiana, tem um livro que a gente gosta bastante também, que a gente já conversou algumas vezes, que eu acho que é um livro que eu não me canso muito de indicar, que é esse daqui, O Abuso de Poder na Psicoterapia. Ele até tem uma leitura um pouco mais junguiana, mas ele traz reflexões muito importantes a respeito da forma como a gente conduz a nossa prática clínica e do quanto que muitas vezes a gente pode se perder nesse abuso de poder, né? Nesse sentido do ser humano, o Ogden ele traz no texto dele duas frases que são muito interessantes, né? Eu acho que nos ajudam a pensar um pouco mais as questões da humanidade. Então, a primeira frase que a gente destacou aqui é imprescindível que o analista trate seu paciente e todos que são afetados pela sua vida de forma humanitária. Então, acho que isso nos ajuda a perceber que o Ogden ele expande essa condição da humanidade para além do setting clínico, né? Então, não é só ali com o paciente, mas é em tudo que envolve a sua própria vida e a vida das pessoas que são afetadas pelo próprio paciente que a gente precisa ter uma humanidade, né? Então, que a gente precisa tratar aquelas pessoas de forma humanitária. Se um familiar entra em contato, por mais que a gente tenha toda uma questão de sigilo, precisa tomar um cuidado com isso, mas como é que a gente é cuidadoso de fato com isso? E uma segunda frase desse item aqui, que o Ogden coloca o comportamento humano do paciente é tratado como uma comunicação do inconsciente. Então, como é que a gente pode perceber e ler o comportamento do paciente, não muitas vezes como um ataque propriamente dito, mas como uma comunicação do inconsciente? Como é que a gente lê aquilo de uma maneira mais viva, né? E aí a gente pode fazer uma reflexão. O que é isso na prática, né? Como a gente estava falando, o que é ser humano na prática, né? Então, no 7. E aí essa ideia do princípio da inversão que a gente estava falando antes. Então, alguns pontos aqui, né? O moralismo, religião acima da profissão, interrupção abrupta. E nesse sentido, sempre me ocorrem questões assim, né? Então, assim, puxa, como é que a gente age em situações críticas? E o Ogden traz isso também no texto. O que você faria em situações extremas? Uma situação de um anúncio de suicídio ou homicídio no consultório, um abandono ou negligência de crianças pequenas, tortura de animais até a morte. Então, como é que a gente lida quando um paciente traz um tema desse para uma sessão? Como é que a gente lida com essas questões tão sérias, né? E que supostamente vão exigir da gente uma condição humana também. Eu acho que esses exemplos, assim, né, também ligam muito a gente à realidade, né? Porque o discurso da psicanálise, né, assim, por mais que esteja focado muito mais numa questão do inconsciente, né, de como esses processos da mente funcionam, a gente não pode se descolar da realidade clínica, né? E são situações extremas, mas que são completamente possíveis, né, de acontecer ali, né, com um dos nossos pacientes, com um dos nossos analisandos, né? Então, são momentos que exigem uma postura humana, né, como o Thomas Ogden traz, né, desse compromisso do psicanalista, né, não só com a teoria ou com o inconsciente, mas também com essa realidade prática,
né, de pessoas que nos procuraram e que às vezes exigem uma resposta para uma situação extrema. E aí, nesse sentido que a Dayana está falando, né, o Ogden ele sugere que nesses momentos ser analista ou ser humano, mas, né, aqui daí não é uma frase dele, aqui é primeiro do Winnicott, né, tornar-se um psicanalista que faz algo mais, que às vezes exige da gente uma condição até de intervenção mais prática. E aí a frase do Ogden é: quando o comportamento desumano do paciente atinge um nível inaceitável, o analista deve tratar a situação como uma emergência que exige uma ação decisiva. Então, nesse sentido que a gente estava falando antes, que o Ogden ele também vai propondo ideias muito autorais e muito genuínas, muito próprias dele. Ele diz, olha, nesses momentos a gente precisa ser humano e a gente precisa de uma ação decisiva. É claro que sempre pensando naquela relação terapêutica, sempre pensando em como lidar com aquela situação, mas às vezes a gente vai precisar de algo mais firme, mais propositivo. E ainda nesse sentido do que é ser humano na prática, existem, além dessas situações críticas, situações adversas, né? Então, o que você faria, né? Você atenderia um paciente que está internado em estado grave num hospital clínico? Você atenderia um paciente que está internado numa clínica psiquiátrica? Às vezes, para quem atua, né? Tem o Mauro aí, que é colega também de instituições de dependência química, né, Mauro? Para a gente que tem a experiência de atuar dentro de instituições psiquiátricas, instituições de internação, a gente tem uma visão mais naturalizada disso, de atender um paciente dentro de uma clínica. Mas, às vezes, para quem está atuando só no consultório, quando surge uma situação assim, diz assim, puxa, mas como que eu vou fazer isso? Será que é possível? Como é que eu vou para uma clínica psiquiátrica ou para uma instituição de internação, né, e atender um paciente? Então, você atenderia, né? E aí talvez a pergunta seja, por que não? Né? Se há um vínculo com aquele paciente, ele está num momento tão delicado, por que não atender? Recentemente, uma colega teve uma situação de uma paciente que estava com câncer, já em estado grave, terminal, né, internada no hospital, e aí, de repente, ela e a família pedem para a terapeuta se ela não poderia fazer lá, né, uma, duas sessões com a paciente. Ela foi até o hospital, fez as duas sessões e logo na sequência a paciente faleceu. Então, puxa, às vezes é aquele momento em que a pessoa precisa encontrar um espaço para falar algo, né? Ou você participaria de um velório? Eu não sei, né? Num primeiro momento me ocorre que não, mas depende da situação, né? Então, acho que quando surgem essas situações, aí a gente precisa recorrer ao nosso tripé, né? A formação, pensar clinicamente aquilo, a supervisão, se de repente naquele momento você não está em supervisão, mas poder marcar um horário com um supervisor que te ajude a pensar nessa situação, a própria análise pessoal para, né, para poder pensar por que sim ou por que não. Uma outra questão também, que às vezes para quem trabalha, né, eu tenho um trabalho também grande com dependência química, isso daqui é algo um pouco mais comum, mas você conversaria por telefone com o paciente fora do horário do atendimento? Depende da situação, né? Então, se isso respeita um limite, talvez sim, mas daí depende do estilo de trabalho daquele profissional, cada profissional tem o seu estilo de trabalho, esse é um outro tema que a gente discute bastante, né, Daiana? A técnica, que é diferente do estilo, a técnica pode ser a mesma, mas o estilo, cada um tem o seu. Então, essas são situações adversas que, inevitavelmente, vão surgir na nossa prática clínica e que a gente vai precisar lidar com elas ou pensar sobre elas. E são situações para as quais não tem uma resposta pronta, nem para essas, nem para situações adversas, nem para situações críticas. Mas vão ser situações para as quais a gente vai precisar, em algum momento, parar para pensar. E aí a gente precisa pensar como ser humano, não só como profissional, não só analisando isso por um viés técnico e teórico, mas também humano. E eu acho que é isso, né, assim, Nicásio, você falou que a gente precisa parar para pensar, né? E é isso, não tem fórmula, né? Assim, não tem mesmo uma fórmula nos grandes autores da psicanálise, né? A gente não vai ler um texto de Freud ou de Bion, né, ou de qualquer autor da psicanálise
e vai encontrar um manual pronto, né, assim, de como fazer e de como agir em cada uma das situações que podem surgir no consultório, né? Muito pelo contrário, assim, eu acho que é muito ilusório, assim, né, essa coisa da carteirinha do psicanalista, né, assim, de que você tem um conjunto de regras muito fechado, de que ou você segue, ou você, né, não pode mais fazer parte da turma, não pode ser chamado de psicanalista, claro, né, assim, acho que tem questões mínimas, questões éticas que a gente precisa seguir, mas é importante que a gente tenha esses espaços, assim, para discutir, né, para a gente poder falar sobre a nossa prática, sejam espaços de estudo, assim, né, como esse que a gente está tendo aqui hoje, mas o espaço de supervisão, né, o espaço da análise pessoal, o espaço da própria formação, né, para que a gente consiga construir isso dentro da gente também, né, para que a gente consiga dar resposta, né, quando chega uma situação adversa dessas, né, não sei se todo mundo aqui está na clínica, está atendendo, mas quem ainda não passou por uma situação, né, que ficou assim meio atordoado, o que que eu faço agora, né, com certeza vai passar, né, e aí é bom ter essa rede, né, a rede de outros profissionais que possa pensar isso junto, que possa compartilhar, refletir, porque nós passamos pelos mesmos desafios, né, tem coisas que são comuns, ainda que não seja, né, exatamente o mesmo problema, mas essas situações, assim, né, em que você tem que decidir e que muitas vezes você fica nessa ambiguidade, né, vou para um lado, vou para o outro, surgem. Uhum. E aí a gente vai refletindo, né? Então, ter um espaço e ter uma condição para pensar. Tá bom. Segundo ponto que o Ogden vai trazer é o enfrentar a verdade, né? E aqui eu acho que ele, né, traz isso com muita força e ele coloca isso como sendo o âmago, né? O que dá direção para o nosso trabalho. Aqui, no ser humano, a gente acabou, né, pulando aqui, ele coloca isso como elemento norteador, como uma estrela guia, aquilo que dá norte para o nosso trabalho, para o exercício da nossa profissão. O enfrentar a verdade, daí já está numa outra dimensão, aquilo, né, é o âmago, é o que dá direção. E aí a direção no sentido de que aquilo precisa ser, né, um elemento que está no sujeito. Opa, desculpa, deixa eu só desligar aqui o meu. É aquilo que precisa estar no âmago do sujeito, né? E aí tem duas referências que o Ogden traz, que eu acho que são muito interessantes e que ajudam a gente a refletir sobre isso, né? A primeira é: ao ajudar o paciente a enfrentar a verdade da sua experiência emocional, o analista está respeitando a maneira que o paciente, desde a infância, encontrou de proteger a sua sanidade, né? Então, cada um de nós, ao longo da nossa vida, encontra maneiras de proteger a nossa sanidade, a nossa condição mental. E isso vem de longa data, normalmente desde a infância. Então, quando a gente ajuda o paciente a enfrentar a verdade emocional dele, a gente está, de alguma forma, respeitando essa maneira, né? Indo aos poucos. Eu tinha uma supervisora no final da faculdade, assim, que ela me dizia algo que me marcou muito. Ela dizia assim: primeiro a gente fortalece a perna para depois tirar a muleta, né? Então, a gente vai respeitando a maneira como aquele sujeito encontrou de sobreviver na vida. E nesse processo de respeitar isso, a gente vai lidando com as condições de vida dele. Uma segunda frase é: a verdade, a velocidade e o ritmo dos esforços do paciente para encarar a verdade da sua experiência emocional são determinadas pelo próprio paciente. E eu acho que isso precisa ficar muito claro. O tempo é do paciente, não é do analista, né? Então, a gente vai precisando se aproximar das condições daquele sujeito no tempo dele.
É a mesma coisa, aquela analogia, né, de que você vai contratar um guia para subir uma montanha, o guia vai respeitar o seu ritmo. Ele não vai querer imprimir naquela caminhada, naquela trilha, o ritmo dele. É desumano isso, né? Então, a gente precisa estar ali com o paciente, né? Com ele, no ritmo dele, no tempo dele, acompanhando ele. E aqui é muito interessante, né? Assim, a gente está falando de enfrentar a verdade. E enfrentar a verdade pode parecer, num primeiro olhar, algo, né, de enfrentamento, de combate, né? Assim, então, eu vou buscar a verdade, custe o que custar. A busca pela verdade é sim o âmago, né? É sim a direção de todo o trabalho. Mas veja como as referências que a gente escolheu estão tratando isso de uma forma muito respeitosa com o paciente, né? A gente não está ali para arrancar a verdade a forceps das pessoas, né? A gente está falando aqui, né, de respeitar a maneira que o paciente, desde a infância, encontrou de proteger a sua sanidade, né? Se ele não está em contato agora com essa verdade, muito provavelmente é porque tem questões ali, né? Muitas vezes machucadas, muitas vezes doloridas, que precisam sim ser encontradas, mas de acordo com o ritmo e com a velocidade do próprio paciente. Então, é uma caminhada difícil mesmo, assim, né? Em que a gente não pode parar, né? E se aliar, né? A não olhar para a verdade, né? A gente precisa fazer a caminhada em direção à verdade, mas tendo em mente essas duas, né, referências, né, de que a gente faz isso sempre com cuidado. É porque tem uma questão muito importante, né? Que a verdade, aqui da qual o Ogden vai falando, e que o Bion vai falando também, não é uma verdade moral, né? Aquilo que é verdade, o facto, né? Então, não é uma verdade factual, é a verdade emocional. Então, é a versão emocional que o sujeito tem daquela experiência que ele viveu. Por isso que ele vai trazendo aqui, né? Enfrentar a verdade da sua experiência emocional. É o que foi experiência emocional para ele, né? Duas pessoas vivem a mesma situação e cada um vai ter a sua verdade, a verdade da sua experiência emocional, a verdade da experiência emocional que eu tive naquela situação, como é que eu registrei aquilo, que para mim pode ter sido uma experiência traumática e para o outro não. Né? Eu acho que isso Tem é... até uma, uma frase, né, do Bion, né, que ele fala que amor sem verdade não é mais do que paixão, e verdade sem amor não passa de crueldade. Né? Então, a gente está falando de enfrentar a verdade, né? É um enfrentamento, sim, mas a gente pode fazer isso, né? Com cuidado, com acolhimento, né? Com amor mesmo. E aí, o que é isso na prática, né? Essa é a questão final, que é a verdade, né? Não é a verdade única e absoluta. Verdade em relação, muitas vezes, à experiência de transferência e contra-transferência. Aquilo que está sendo vivido ali naquela relação analítica. E qual é a importância? Viver a experiência emocional, então o passado e o presente. Então, a condição de dar-se conta que a emoção ela é atemporal, e a partir do momento que ela é atemporal, as experiências podem ser ressignificadas, elaboradas, que a gente vai tendo assim, então, uma condição de metabolizar as experiências emocionais que não foram metabolizadas anteriormente. E com isso a gente vai desenvolvendo, né, o que algumas pessoas vão chamando dessa musculatura emocional, essa condição de poder conter melhor em si as próprias experiências emocionais. E aí, dois pontos bem relevantes, né? Primeiro, é que sem isso, sem essa condição de enfrentar a verdade e de entrar em contato com a experiência emocional que acontece ali na sessão, a tendência é que a experiência terapêutica vai ficando rasa, superficial, desconexa ou simulada. Simulada no sentido de que fica uma experiência que ela não está conectada com, de fato, aquilo que está sendo sentido. A fala não conecta com a emoção. E aí fica algo simulado, nesse sentido de que não é real, né, genuinamente verdadeiro.
E o papel do analista nisso é sustentar. Então, essa é uma outra concepção ali do Ogden nesse texto. Sustentar a tensão que vai existindo entre, por um lado, a necessidade do paciente, a necessidade de segurança do paciente, porque o modus operandi antigo traz uma segurança, e, por um outro lado, o contato com essa verdade emocional. Então, a diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que eu sinto. E isso vai gerando uma tensão. Então, como que o analista, nesse trabalho, vai sustentando essa tensão? Como que a gente, no nosso trabalho clínico, junto com o paciente, vai sustentando essa tensão? E que é um processo de turbulência, né? O Bion vai falar, então, dessa turbulência emocional, da cesura, né? O Winnicott vai falar lá da catástrofe. Então, todos esses processos psíquicos que vão acontecendo nesse momento. E é uma diferença muitas vezes sutil, né, entre essa necessidade de segurança e a necessidade de conhecer a verdade. Né? Muitas vezes, né, quando a gente olha para os casos clínicos, assim, nem sempre é uma linha muito clara, né, assim, de até que ponto a gente precisa parar um pouco, né, e investir um pouco mais em construir essa segurança, né, fortalecer esse paciente, né, no exemplo que o Nicasso trouxe, né, de cuidar primeiro da perna quebrada, né, enfim, e quando a gente precisa, né, convidar também o paciente a se aprofundar nas suas questões emocionais, né, mergulhar junto com ele, né, o quanto a gente também, né, se sente seguro ou não para ir junto com o paciente e mergulhar a fundo, né, nessas questões mais doloridas, né, a gente não pode também retroceder o tempo todo, né, então, como saber, né, essa diferença sutil entre, não, é hora da gente tocar nesse assunto e avançar, ou quando não, né, agora a gente precisa construir essa segurança, porque senão, né, a coisa não se sustenta dali para frente. Então, o segundo ponto que o Ogden traz é essa condição de enfrentar a verdade. Vejam, né, que é muito interessante, que vai ficando mais ou menos claro, pelo menos aqui, na medida que a gente for avançando, isso vai ficar mais claro ainda, que são características humanas, né? Até, né, recentemente a gente estava fazendo uma fala com base nesse tema em algum encontro, né, Dayana? E alguém dizia assim, é quase como se isso tudo tivesse dentro desse primeiro item, ser humano. E sim, né, de alguma forma, isso tudo são características humanas, que a gente vai desenvolvendo mais ou menos, dependendo do nosso momento de vida, do nosso momento profissional. Um terceiro ponto é o ser responsável, né? Então, eu acho que para mim sempre fica essa referência inicial aqui de que a vida é do sujeito e ele faz com ela o que ele bem entender, né? Acho que um grande risco nosso, inclusive nesse outro texto que a gente estava falando lá no início do abuso do poder na psicoterapia, o autor ele traz muito essa reflexão de quem é você para achar que sabe o que é melhor para aquela pessoa que você está atendendo, né? A gente não sabe de verdade o que é melhor. A gente não está na pele do nosso paciente para saber o que ele está passando. A gente até pode ter vivido uma experiência muito semelhante à que ele está vivendo, mas a gente não sabe como é que ele está vivendo aquilo naquele momento. Então, a vida é dele, né? Então, quem vai decidir, quem precisa decidir o que vai fazer com a sua própria vida é ele. E aí o Ogden traz duas referências de novo nesse sentido. A primeira, de que a nossa responsabilidade não é com a psicanálise, mas com o paciente. E isso traz uma reflexão muito importante de que a gente não está comprometido com a teoria, a gente está comprometido com o trabalho que a gente faz com aquele sujeito. A teoria que é importante, ela vai estar incorporada no nosso jeito de ser. E aí o nosso trabalho não vai ficar teórico, ele vai ficar humano. E a segunda referência, a segunda frase nesse tópico lá do texto que o Ogden traz é: o paciente deve chegar a ele não para ser analisado, mas em busca de ajuda para fazer o trabalho psicológico que precisa realizar para poder viver a vida
de uma maneira diferente. Então, essa é a grande questão. Ele precisa do suporte, ou do apoio, ou da ajuda, como a gente queira chamar, não importa, para fazer o trabalho que ele precisa fazer para viver a vida de uma maneira diferente. Então, se ele chega na análise, se ele chega na terapia, provavelmente tem questões, né, sobre as quais ele gostaria de conversar, ou mudar, ou lidar diferente. Então, tá, qual é o trabalho que ele precisa fazer para poder lidar com essas questões de uma forma diferente? E, né, assim, é um exemplo que eu acho que ajuda a gente a entender, né, assim, isso de que a nossa responsabilidade enquanto analistas, né, é com o paciente, não com a psicanálise. A gente pode pensar na diferença, né, assim, do que é uma ferramenta de trabalho e do que é o trabalho, o objetivo do trabalho em si, né? Se eu quero, né, assim, fazer um furo na minha parede, né, tem uma parede aqui atrás, eu quero fazer um furo para colocar um quadro. Eu vou usar uma furadeira, né? A furadeira é essencial, né? Sem ela eu não vou conseguir fazer um furo na minha parede. Mas a furadeira é a minha ferramenta, né? É ela que eu utilizo para poder chegar até esse destino final, né? Que é conseguir fazer um furo para pendurar o quadro na minha parede. Mas ela não é o todo. Por mais que ela seja extremamente importante, que exige sim muito estudo, muita dedicação, ela é a ferramenta que a gente utiliza para chegar nesse objetivo, né, final, né, que o Ogden traz aqui, né, como poder viver a vida de uma maneira diferente, né, fazer o trabalho psicológico que a pessoa precisa realizar para poder viver a vida de maneira diferente. É claro que a gente pode pensar em outras definições assim também, né? É muito difícil a gente falar qual é o objetivo final da psicanálise ou do nosso trabalho como analistas, enfim. Mas a psicanálise é esse instrumento, essa ferramenta que a gente usa, né? Ela não é o objetivo final em si. E aí eu acho que uma reflexão, né, juntando isso que a Dayana está falando, né, de que a meta do trabalho não é impor um conjunto de regras, mas atender o dilema humano daquele paciente e compreender que cada um de nós vai ter os seus dilemas. A gente tem os nossos dilemas. Eu acho que um dos pontos dessa reflexão da Dayana que eu acho que é muito importante é a gente não perder a condição técnica em detrimento de um aspecto humano. A gente está ali a gente precisa estar ali com uma condição humana, mas sem perder a referência e a noção da técnica. Não é um bate-papo entre duas pessoas. É uma conversa que tem um propósito de ser, né? Mas que ela precisa acontecer também por um viés humano. E aí, nesse sentido desse item, tem uma frase, né, ou mais uma reflexão do Ogden que fala, né, que cada um é responsável por si e por seus comportamentos, conscientes ou inconscientes. Então, mesmo que eu faça algo de forma inconsciente ou da qual eu não tenha consciência, a responsabilidade daquilo é meu. E com o tempo espera que haja um maior controle sobre os seus comportamentos e uma maior percepção sobre os seus comportamentos. Então, como é que eu vou me dando conta daquilo que eu faço e como é que eu vou me apercebendo melhor das coisas que eu faço ou das coisas que eu tenho pretensão de fazer? No início, né, a primeira frase que estava ali é que a vida é do sujeito, né, do ser responsável. E se a gente atinge esse objetivo final, né, de que com o tempo a gente tem, né, a pessoa, enfim, né, aquele ser humano consegue lidar com os dilemas dele, né, tem mais controle sobre os comportamentos, tem mais consciência dos comportamentos, percebe melhor esses comportamentos, aí sim, né, ele toma mais a vida dele para ele mesmo, né, aí sim a vida é do sujeito, né, então é ajudar, inclusive, ele a tomar essa vida, né, nas próprias mãos, né? Então, esse é o caminho, né, assim, dessa responsabilidade que a gente tem durante esse percurso, né, com os nossos analisandos também, com os nossos pacientes.
E aí a gente vai para o quarto item que o Ogden propõe, que é o de sonhar. Talvez para quem não está muito habituado com as propostas do Bion, por exemplo, talvez a gente precisa fazer uma observação aqui antes de iniciar esse item, né, de que o sonhar para o Bion, o conceito de sonho para o Bion, ela transcende um pouco do sonhar em sono, né? Então, sonhar dormindo. Então, o Bion, ele amplia esse conceito do sonho e propõe que o sonhar é uma condição de, muitas vezes, a nossa condição, é o que nos dá a condição de metabolizar as experiências emocionais. Então, que frente às condições, às experiências emocionais da vida, a gente pode sonhar aquilo ou não. Ou seja, simbolizar, metabolizar, dar conta daquela experiência de forma que aquilo ganhe um significado maior na nossa vida. Uma referência nesse sentido, e que eu acho que é uma frase que me toca muito, é a de que entre as piores perdas humanas está a perda da capacidade de manter-se vivo frente à sua própria experiência emocional. Então, quando a gente vive uma experiência emocional, seja, né, favorável ou desfavorável, seja de amor ou de dor ou de sofrimento ou de luto, né, a gente tem vivido um momento, não sei como é que tem sido essa experiência, mas, né, de muito luto no consultório, agora, felizmente, menos. Então, frente a essas experiências emocionais, boas ou não tão boas, ou ruins, ou trágicas, a gente precisa ter essa capacidade de manter-se vivo, sentir o que está sentindo, seja um prazer, um amor, uma dor, um sofrimento, não importa, mas que a gente tenha uma condição de manter-se vivo frente àquela experiência emocional que a gente está tendo. E aí o Ogden propõe, então, que entre as piores perdas humanas está a perda da capacidade de manter-se vivo frente à sua própria experiência emocional, ou seja, de sonhar. Porque na medida que eu me mantenho vivo perante a minha experiência emocional, eu posso metabolizar aquela experiência. Como um alimento, né? Que se a gente metaboliza, a gente absorve os nutrientes necessários. E aí uma reflexão aqui nesse sentido, ou melhor, 3 reflexões, que são também citações desse tópico no texto, é a sonhar como uma condição de poder viver as experiências emocionais. A primeira é a ideia de um crescimento psicológico, que o Ogden propõe como sendo a expansão da capacidade de experimentar toda a amplitude da sua vivência emocional. Então, quando a gente vive uma experiência emocional, ela tem uma amplitude. Então, como é que a gente expande a nossa condição de captar toda a amplitude daquela experiência? Como uma antena que vai captar uma amplitude maior, né? Então, a gente precisa ter uma condição de viver, de captar, de experimentar a amplitude daquela vivência, boa ou ruim. Um segundo ponto que o Ogden traz é a capacidade de sonhar, como a gente já estava falando. Estar vivo para viver a própria experiência, sentir o que está sentindo. Não é incomum a gente encontrar no consultório pessoas que chegam para uma terapia sem conseguir sentir, né? E aí tem uma coisa muito importante de que a nossa condição de sentir, ela não é seletiva. Então, às vezes a pessoa vai fazendo um trabalho violento ao longo da vida para não sentir dor, mas não se dá conta de que se ela não sente dor, ela também não sente amor. Então, não se dá conta de que o sentir não é seletivo. Se eu não sinto nada. Eu tenho uma experiência que às vezes eu lembro quando eu falo disso. Eu tenho um sobrinho que ele tem síndrome de Down e pela condição do Down, eles têm uma suportabilidade da dor, eles não sentem muita dor. E aí é muito interessante que às vezes o toque ele não sente muito, da mesma forma que ele não sente se ele se corta, se ele se machuca, né? Então não sente a dor, mas também não sente o toque às vezes, não vive aquela experiência do mesmo jeito. Às vezes você precisa fazer carinho falando que você está fazendo carinho, né? Então essa é a condição do poder sentir. Sentir não é seletivo, ou sente ou não sente. Se sente o bom, vai sentir o ruim. Ou se não sente o ruim, não vai sentir o bom. E aí, a última reflexão nesse tópico é a experiência que ela é sonhável, né? Se ela é sonhável, ela é transformada numa experiência emocional, um alimento que ele é metabolizado
e que proporciona um desenvolvimento, é o ingerir e metabolizar um alimento, uma experiência que você vive, ou o não sonhável, é uma experiência concreta, o alimento que não é metabolizado, que não promove um desenvolvimento, fica o fato pelo fato, o ato pelo ato. E aí é como se fosse simplesmente ver o alimento, ou um alimento de calorias vazias, né? Essa ideia do sonhar, né, de viver as experiências, metabolizar as experiências, é um conceito bastante explorado, assim, pelo Bion, né? Inclusive, é algo, né, assim, bem mais complexo do que talvez a gente consiga, né, dar conta aqui, mas eu acho que vale a pena a gente pensar, assim, na referência, né, essa ideia do alimento, né, do que a gente consegue metabolizar ou não. Uma das coisas que o Bion traz é como algumas experiências, por exemplo, de você assistir um filme, ir no cinema, ver uma peça de teatro, encontrar com os amigos. Ao final, né, assim, de você assistir um filme, por exemplo, de ir num evento, você pode perguntar para uma pessoa, né, e aí, como é que foi? Né? E ela fala, ah, foi bom, né, ou foi legal, foi ok, mas não trazer nenhuma representação emocional daquele evento, né? Enquanto outras pessoas podem assistir um filme, uma peça de teatro, né, e falar, nossa, foi muito sensível, né? E aquilo talvez me trouxe algum gatilho, ou me emocionou, ou me lembrou de uma vivência que eu tive. De alguma forma, essa experiência que ela viveu, né, e que ela experimentou com os sentidos, ela viu, ela ouviu, ela sentiu o cheiro, ela tocou, ela estava ali, né? As coisas que foram faladas, né, os assuntos que foram abordados, de alguma forma isso teve efeito na mente dela, né? Isso foi metabolizado de alguma forma. Aí é possível sonhar, né? O que acontece é que a gente está num mundo que valoriza muito o saber, né? Então, as pessoas cada vez mais estão lendo uma série de livros, assistindo uma série de vídeos no YouTube, e estão sabendo muito, né, assim, sobre as coisas. Mas saber é diferente de ser, né? Uma coisa é você saber como é algo, né? Por exemplo, isso que o Nicasso traz de ver o alimento. Você sabe que uma maçã, ela é vermelha, ela é crocante, ela é meio doce, meio ácida, você sabe de tudo isso, né? E muitas vezes os pacientes sabem sobre aquilo que eles estão, né, nos contando. Mas comer a maçã, mastigar a maçã, sentir aquele gosto, né? A maçã mais gelada ou a maçã no dia quente, num contexto específico, com pessoas específicas, tem outras representações, significa algo diferente, né? Então, isso que a gente está falando, né? Que o Ogden resgata do Bion, né? De metabolizar as experiências, sonhar, estar vivo, atingir toda a amplitude, né? Da representação de uma experiência. Isso tem a ver com sonhar, né? Então, é um conceito muito interessante, né? E que eu acho que vale a pena, assim, né, a gente olhar um pouco mais para isso e, enfim, né, se aproximar um pouco mais disso. E reforçando, né? Eu acho que isso que a Dayana começou falando, o conceito ele é muito mais amplo, né? Eu acho que é difícil, né? Bion ele vai propondo coisas muito difíceis de serem traduzidas em palavras, né? Mas tá aí, eu acho que o Ogden ele consegue trazer um pouquinho dessa leitura para a gente. Tá? Então vamos ao quinto item, né? Penúltimo aqui, pensar em voz alta, né? Então eu acho que a ideia do pensar em voz alta tem muito a ver com a condição de construir uma ponte, uma comunicação, um contato com as pessoas com as quais a gente está conversando ali naquele momento. Então, como é que a gente vai construir essa ponte? Como é que a gente pensa sobre aquilo que a gente está sentindo? Como é que a gente vive aquilo? E aí a referência do Ogden nesse tópico é quando um analista fala ao paciente com voz própria, ele fala aquilo que ele está vivendo, ele não soa como um analista. A sua voz é como a de duas pessoas conversando.
Então, é a experiência da aproximação, do contato. Então, a gente está ali conversando, são duas pessoas conversando, é aquilo que a gente falava agora há pouco, sem perder a referência da técnica, né? Então, eu sei o propósito, eu sei a direção, eu sei o elemento norteador daquilo, mas eu falo daquilo que eu vivo, isso que a Dayana estava falando, né? Não é do que eu sei, é do que eu vivo, é do que eu sou, né? O ser é diferente, né? O que eu sei é diferente do que eu sou. Então, aqui o Ogden ele traz isso muito forte. E a reflexão aqui é de que a comunicação entre o analista e o analisando deve ser criada por eles. Provavelmente, quando, né, não sei da experiência de cada um aqui, mas quando você está num trabalho de análise ou quando você está com o seu terapeuta, espera-se que a comunicação que você constrói com aquele sujeito seja única, seja singular. Quando você trabalha com um paciente, provavelmente você percebe que a comunicação que você cria com um paciente é diferente da comunicação que você cria com outro. Não é uma despersonalização, mas é um entendimento de que o que se constrói com um sujeito é único, é daquela dupla. E esse é um conceito também muito importante da dupla terapêutica. Então, nesse sentido, a linguagem ela é viva. Aquilo que está sendo conversado é vivo, é falado, mas é sentido. Aí o Byung ele vai trazer outras propostas, né? O conceito de O lá, que é aquilo que é vivido, que é sentido, né? Que se sabe por se sentir e não, né, por um conhecimento racional ou cognitivo. Um outro ponto, né, assim, eu acho que quando a gente entra nesse tópico do pensar em voz alta, ele me remete a duas coisas, né? A primeira, o quanto a gente precisa, né, assim, o Nicasso até citou antes, assim, né, da diferença da técnica e do nosso estilo. A gente precisa da técnica, mas a gente também precisa conseguir desenvolver a nossa identidade, né? A gente precisa conseguir ficar à vontade quando a gente está no nosso consultório, né? Para que a gente não precise dos jargões da psicanálise como uma defesa, né? Que os jargões protejam a gente, ou aquela coisa do ficar em silêncio, né? Ou dos estereótipos, né? Da psicanálise, que a gente não precise deles como uma defesa para as nossas inseguranças, né? Assim, que a gente consiga se sentir seguro falando com a nossa própria voz, do nosso jeito, com os pacientes, com as pessoas que a gente atende. Isso de um lado, né? E do outro lado, a segunda coisa que me faz sempre pensar nisso é o quanto a gente precisa ter um cuidado de, em alguma medida, a gente também ter essa preocupação de que essa pessoa na nossa frente está entendendo o que a gente quer dizer, né? Porque a gente muitas vezes está acostumado a ler livros de psicanálise, participar de grupos de estudo, fazer supervisão, a gente está imerso nesse mundo, nos conceitos, né? Em o que é sonhar, em o que é desejo, o que é sustentar, o que é ficar com as emoções, mas o quanto aquela pessoa que está na nossa frente e que talvez não esteja habituada, né, com o nosso mundo, está realmente entendendo disso que a gente está falando, né? O quanto ela consegue realmente dar conta disso, né? Porque se a gente não se perceber nisso e não tiver esse cuidado também, será que a gente consegue atingir, né, realmente essa pessoa que nos procurou? Ou será que a gente fica falando como se a gente estivesse falando o tempo todo com os nossos pares e não se dá conta, né, assim, de que talvez você está falando de associação livre e a pessoa não sabe o que é associação livre, né? Fale livremente sobre isso, mas como é falar livremente sobre isso? O que que significa sustentar o meu desejo? Né? É claro que a gente vai construindo isso junto com as pessoas, mas acho que, né, existe uma diferença, né, assim, entre a gente não ter controle do que as outras pessoas se entendem, né, enfim, acho que aí a gente entra numa outra seara, e de a gente ter um cuidado, né, de que as pessoas realmente
sejam, né, de que a gente esteja conversando de verdade com quem está ali na nossa frente. Um contato humano, né? Essa ideia do estilo da técnica é sempre muito interessante, né? Acho que é algo que a gente conversa bastante também. E por último, então, pessoal, o não saber, né? E eu acho que aí isso tem muito a ver com uma proposta também do Bion, né? Que o Ogden resgata aqui nesse texto, mas o Bion ele tem lá uma proposição bastante conhecida e até muito discutida por alguns, inclusive muito criticada, que é o, né, sem desejo, sem memória e sem compreensão, né? Então, ele vai propondo isso, que daí é bastante polêmico e complexo, não é a proposta de conversar sobre isso aqui, mas o não saber aqui tem a ver com isso, mas tem a ver, acima de tudo, com a condição do poder descobrir, do estar disponível para entrar em contato com aquilo que não é conhecido ou que é desconhecido. Então, essa é a condição do não saber. A referência aqui é de que o inconsciente, né, de acordo com a proposição do Ogden, pode ser sentido, mas nunca conhecido. E a reflexão é de que para que a gente possa ver as estrelas, a gente precisa estar, né, no escuro, o céu precisa estar escuro. Isso tem um pouco a ver também com a proposta lá do Freud de atenção flutuante, que a gente esteja com a nossa mente muitas vezes em estado, né, flutuante, não de ouvindo literalmente o que o paciente está falando, mas às vezes de ouvindo aquilo que ele não está falando. Então, ter uma condição de escutar o que não está sendo dito também, o que está o que está nas entrelinhas, né? Aquilo que não está sendo falado. Então, não saber é uma das coisas que nos dá a condição de humanidade também, de poder entrar em contato com aquilo que a gente não sabe. O que a gente já sabe pouco interessa, né? O que importa de verdade é o que não se sabe, é o que a gente não sabe, é o que o paciente não sabe, é aquilo que ele ainda não sabe. Ele não está na análise ou na terapia para saber mais do que ele já sabe. Ele está ali para saber do que ele ainda não sabe. E, o Bion, né, assim, trazendo de novo, né, Bion, né, Ogden é um seguidor de Bion, enfim, né, a obra dele está muito ligada. Ele era uma figura, assim, né, muito marcante, né, teve uma conferência de Bion que ele iniciou, a abertura, né, da conferência dele foi ele falando assim, né, estou muito curioso para saber sobre o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né, acho que é claro que isso é mais extremo e ele sofria várias críticas também por isso, mas tem a ver com esse conceito, assim, né, de não saber sobre o paciente na ausência dele, deixar para a gente saber do paciente quando ele estiver presente, né, quando a gente puder realmente escutar ele ali, né, tá aberto para que ele fale sobre isso, né, num dos livros do Bion ele também fala sobre o trabalho dele em hospital, né, não sei se alguém aqui já trabalhou em hospital, né, ou enfim, né, outros tipos de instituições, como é diferente quando você chega até essa pessoa e pergunta sobre ela, né, e não só sobre o prontuário médico, sobre as doenças que ele tem, ou, né, enfim, sobre aquele prontuário, né, mas a gente se permite ouvir, né, porque quando a gente se permite ouvir, algo tão raro, né, assim, o espaço da terapia, o espaço da análise é um espaço raro de encontrar, porque é um espaço onde as pessoas são realmente ouvidas, né, e ter esse espaço onde a gente pode ouvir a outra pessoa com esse interesse, né, esse desejo de ajudar, mas ao mesmo tempo sem esse desejo que sobrecarrega a outra pessoa de que ela tem que cumprir alguma expectativa nossa, né, a gente está ali realmente para ouvir, a gente consegue se aproximar, né, disso que ainda não foi conhecido, né, então a gente precisa desse encontro, e esse encontro ele só acontece, né, se a gente for humano,
né? E se a gente levar a sério, né? Assim, todas essas dimensões, né? Que o Ogden traz, enfim, né? De uma forma muito inteligente, né? Do que a gente não pode abrir mão, né? De quais são os valores psicanalíticos que a gente precisa ter eles sempre em mente, né? Tá sempre revisitando o nosso trabalho. Bom, pessoal, né? Acho que era basicamente isso que a gente tinha, né? Vou sair daqui da tela para a gente poder ficar só com vocês. A gente ainda tem um tempinho aqui. Gostaríamos de ver se alguém tem alguma colocação, contribuição para fazer, comentário, pergunta, observação. Fiquem à vontade. Seria muito legal, né? Assim, não sei se vocês têm alguma pergunta ou se querem contribuir também de alguma forma, né? Estou vendo aqui que Mauro está participando bastante, Viviane também abriu a câmera, mas enfim, né? As outras pessoas também se mostrar à vontade ou para conversar com a gente ou mandar aqui no chat também, porque daqui a pouco no final, né, do webinar, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio aqui junto com vocês do livro do Thomas Ogden, né? A arte. E Cássio, você me ajuda com o nome do livro? A arte. Me deu um Deixa eu branco ver agora aqui. também. Esta arte da psicanálise, Tá. sonhando sonhos não sonhados e gritos interrompidos. Obrigado, Exato. Thiago. Exponha. Salvou a gente. É um livro muito legal, né? Para quem não conhece, assim, a gente tem feito alguns webinars abertos, né? Para que a gente possa conversar, começar a construir essa comunidade, né? Que olhe para a psicanálise, né? Um pouco a partir dessa perspectiva, né? Assim, que inicialmente eu e Nicásio estamos propondo, que a gente absorveu de Thomas Ogden, de Bion, de outros autores, de outras experiências, mas que a gente também pode construir e, né, lapidar junto com vocês. E a gente sempre fala disso e tem sorteio de livros e outras reflexões, enfim, no nosso Instagram, que é o @desmistificando a psicanálise. Lá também tem os nossos contatos, né, tanto meu quanto do Nicásio, tem um pouco mais da nossa apresentação, de quem a gente é, do que a gente acredita, o que é a nossa proposta, o que a gente não se propõe a fazer. Então, é um espaço que a gente está aberto, né, assim, para fazer cada vez mais trocas, né? Então, acho que fica aberto, né? Não sei se agora também algum de vocês gostaria de compartilhar, trazer um feedback, alguma observação também. Estamos abertos. Se alguém tiver interesse no texto, independente do sorteio do livro, né? Mas se alguém tiver interesse no texto, desse texto do que eu não abriria mão, pode mandar ali também uma mensagem no Instagram, com um e-mail, né? Manda lá no direct, no privado, que a gente envia também o artigo em PDF, tá? Então, se alguém tiver interesse em receber o texto, independente do sorteio do livro, quem é o livro, ok, né? Mas também pode nos sinalizar por lá. Deixa eu falar rapidinho, então. Quem fala primeiro? Pode falar, Então, então. eu vou falar rapidinho. Só acho que é só agradecer de estar. Na hora que eu vou falar, minha cachorra surta aqui. Mas acho que só agradecer a oportunidade mesmo de ouvir vocês. Acho que de poder estar olhando um pouco mais esse texto do Ogden, assim, né? Que eu já li, mas faz muito tempo que eu li. Acho que é bom estar revisitando e tal, né? Tendo esses olhares também diferentes, assim, do que vai surgindo, né? Do que ele vai trazendo e acho que é muito precioso, né? Isso que ele vai trazendo, assim. Acho muito bacana, né? Quando a Daiane fala, né? Dos valores da psicanálise, né? Acho que ele traz isso de um sentido diferente, assim, né? E acho que é muito bacana de a gente olhar, né? Psicanálise que tem valores humanos, né? Não é só, né? Técnica, conceitos, condições, pré-condições, o que pode, o que não pode, né? Mas além disso, né? Tem o valor humano disso tudo. Então, muito obrigado. Muito bom estar com vocês e ouvir vocês. E pena que eu não vou poder ficar mais, que eu vou precisar
sair para atender agora, tem uma paciente daqui a A pouquinho. gente já vai postar ali depois, Mauro, o sorteio, Tá bom, tá bom? tá bom. Obrigado pela Obrigado, presença, tá bom? obrigado. Tchau, tchau. Viviane queria falar também, né, Viviane? Sim, prazer em conhecê-los. Prazer. Eu queria fazer uma pergunta bem de estudante, assim, início de curso. Em algum momento vocês falaram sobre supervisão e eu queria entender na prática como é que é o processo de supervisão, como é que ele acontece, se desenrola, enfim. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado. Bom, acho que a supervisão, não existe um formato único de supervisão, né? Então, existe vários formatos de supervisão. O mais comum que a gente vê normalmente o que é, né? O profissional já está atendendo, ou está se formando, ou se formou, e ele vai procurar um outro profissional, via de regra, com mais experiência que ele, com o qual ele vai se encontrar com uma determinada frequência a ser definida entre eles, né? Quinzenal, mensal, semanal, para conversar e discutir os casos. Normalmente, o que vai acontecendo é que, na medida em que o profissional que está fazendo a supervisão vai tendo mais casos, essa frequência tende a ficar semanal, né? Então, esse é um modelo ou o formato mais comum que a gente vê de supervisão. Um profissional procurando um supervisor e tendo encontros com frequência a ser definida para discutir os casos que ele está atendendo. Outros formatos que também existem, que a gente sabe, que a gente pensa bastante neles, né? Supervisão em grupo. Então, 2, 3 pessoas, daí depende, né, do número, do formato, da proposta do profissional e dessas pessoas, mas um grupo ou uma dupla de pessoas que se encontram com o supervisor também com uma frequência a ser definida para discutir os casos, né? Então, eu já tive experiência de grupo maior, de supervisão e também de dupla, né? E daí são modelos diferentes. Daí os combinados e a forma como vai acontecendo vai sendo definida. A maneira de trazer o caso também depende muito, depende do profissional e depende do supervisor. Tem supervisor que às vezes pede um formato específico de relato. Eu gostaria que você fizesse o relato da sessão. Eu gostaria que você trouxesse mais as suas impressões. O Bion, por exemplo, ele falava muito disso, me interessa o que você viveu e não me interessa o que foi falado literalmente. Né? Mas aí depende do formato, depende inclusive da abordagem epistemológica que muda. Então isso é do grupo. Tem um outro formato que a gente já viu, né, Dayana, que nos chama bastante atenção, que é um formato assim, tem um supervisor, 2 ou 3 pessoas, né, ou 4 pessoas que vão trazer um caso para discutir, e outras pessoas que estão ali como ouvintes, que não vão discutir, né? Então, vão ficar como ouvintes, acompanhando. Né? Esse formato que a gente viu uma vez, ele era aberto para estudantes de psicologia, inclusive. Né? Então, tinha o supervisor, eu acho que eram 2 ou 3 profissionais que atendiam, que traziam um caso para discutir com o supervisor, e era aberto para pessoas, né, alunos ou profissionais que ficassem como ouvintes, iam acompanhar a supervisão, mas não iam participar ativamente da supervisão, né? É interessante, assim, pensar, né, assim, até porque quando a gente fala de supervisão, principalmente na psicanálise, outras abordagens também utilizam isso, mas na psicanálise é sempre muito forte, assim, né, essa ideia de que você tem um tripé, né, para ser um psicanalista. Em cada uma das pontas tem algo de muito importante, né? Uma delas é a formação teórica, grupos de estudo, alguma formação, enfim, na psicanálise. A análise pessoal também é considerada como imprescindível, né, para o analista fazer o trabalho dele. E a supervisão. Como é que começou, né, essa história de supervisão? Era uma prática muito comum de Freud, né, de ele trocar cartas com os seus discípulos, né, com as pessoas que procuravam ele para estudar. E essas cartas, muitas vezes, eram trocadas discutindo casos. Né? Então, historicamente, Freud já discutia casos, né, com os seus discípulos. Existia também um hábito, né, do Freud de fazer longas caminhadas assim com as pessoas que procuravam por ele, pedindo a opinião dele sobre os seus pacientes,
né? E aí Freud, né, e essa pessoa que procurava ele, um médico, um psiquiatra, enfim, né, um psicanalista da época, né, acho que não tinha ainda psicanalistas, estava sendo criado tudo isso, procuravam ele também para consultar a opinião sobre os pacientes, né? E aí disso, né, surgiram as reuniões de quarta-feira, né, que eram reuniões em que Freud, né, reunia pessoas interessadas para discutir psicanálise, casos, etc. E oficialmente, mais ou menos na década de 20, a supervisão ela foi regulamentada como, como um requisito para a formação, né, do analista, né, especificamente daí no Instituto de Berlim, né, há muito tempo atrás. Hoje não é uma, assim, né, acho que de modo geral todas as escolas da psicanálise e até de outras abordagens prezam muito pela supervisão, mas não é algo, digamos assim, né, não tem uma única escola que coloca tudo numa caixinha do que exatamente você precisa fazer para ser um analista, né? Mas por que é uma prática tão comum, tão utilizada? Porque normalmente, né, um psicanalista mais experiente, né, compartilha técnicas, ferramentas, né, e olhares sobre o trabalho de um outro analista, né? Então, para aprimorar a escuta analítica, de manejar aquilo que o analista escutou, né? É um processo tanto didático, né, em que o supervisor ele pode fazer orientações do que, por exemplo, você como psicóloga precisa, olha, estuda isso aqui, dá uma lida nesse texto, né, vê esses conceitos, enfim, mas também experiencial, né? Então, assim, na prática ali com aquele paciente, como é que eu conduzo esse caso? Né? O que que eu preciso trabalhar? Como é que eu preciso fazer? Né? Então, é uma troca tanto teórica, assim, sobre a técnica, mas também sobre a prática, né? Até porque o trabalho de um analista, de um psicólogo, enfim, é via de regra muito solitário, né? E você, até por questões de sigilo, não pode abrir sobre os seus pacientes em qualquer espaço, né? Então, é importante, né, assim, ter um outro espaço em que a gente consiga desenvolver, né, um pouco mais da nossa segurança, segurança do nosso estilo de trabalho, nas nossas intervenções, nas nossas técnicas, ter um feedback, né, de como a gente está indo. A gente pode até ver os resultados do paciente, né, mas e de alguém que entende daquilo que a gente está fazendo também, né? Quando a gente está com um ponto cego, quando a gente não está conseguindo enxergar alguma coisa, né? Então, quando a gente precisa tolerar, né, todas essas angústias da gente não saber, né, da gente não ter todas as respostas, né? Enfim, né? São várias coisas assim, né, que um espaço único, né, ainda que seja em dupla ou em trios, a supervisão oferece. Inclusive, né, aproveitando, no nosso Instagram, né, no Desmistificando a Psicanálise, recentemente a gente publicou sobre o que é a supervisão, os benefícios de fazer, qual que é a importância, até algumas curiosidades, né? Aqui na Inglaterra, se eu não me engano, é um critério, né, para os psicólogos, não só analistas, comprovar uma hora de supervisão por semana para eles conseguirem renovar o registro. Enfim, né, tem vários conteúdos lá bacanas também para a gente ver sobre supervisão. A Diana fala aqui na Inglaterra porque ela está longe da gente, ela está lá em Amsterdã. Sim, estou aqui perto. Ajudou, Viviane? Acho que clareou um pouquinho essa ideia. Tá, que bom. Então tá bom. Gente, respeitando o nosso horário, então, Tiago, vamos fazer o sorteio do livro, então? Mais alguém quer fazer mais uma observação rapidinho, pessoal, para a gente fechar aqui? Não? Então tá bom. Então vamos lá, vamos ao sorteio. Eu vou fazer igual fizemos da última vez, eu vou mostrar para vocês aqui. Este é o post. Vou copiar. Cadê o link? Copiar o link. A gente utiliza este aplicativo, sorteio app. Adicionar o link. 2 menções são necessárias.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou gravando também o procedimento que vai estar no feed da Desmistificando. Carregando os comentários. Deixa eu virar aqui. Opa, perdão, deu um erro. Só um segundo. Oh, Deus. E não comentou, talvez tenha aí os últimos segundos para... Legal. Menções necessárias. Não. 2. Só um segundinho. Peço perdão por isso. Vamos lá, mais uma vez. Post, o link, 2 menções necessárias. Carregar comentários. Tá muito escuro. Meu Deus, não deu. Deixa eu tentar outro aplicativo, gente, por gentileza. Aproveitando enquanto isso, enquanto o Thiago abre o aplicativo para fazer o sorteio, né? No último webinar a gente fez também, né? Deu tudo certo, enfim. Até a Cris, que saiu mais cedo aqui, né? Mandou um recadinho, recebeu o livro da Marion Mineiro, uma autora que a gente gosta bastante. Eu quero convidar, né, vocês, assim, né, a participarem aqui junto com a gente e também divulgarem, né, assim, para colegas, amigos, estudantes, enfim, o pessoal que você conhece, que vocês conhecem, para que possa participar, né, assim, eu acho que falta, né, bastante, assim, um espaço em que a gente possa falar de psicanálise, né, de uma maneira mais aberta, sem tanto julgamento, né, sem tanta pressão para que a gente já saiba todos os conceitos, né, porque em algum momento da vida a gente tem que aprender, né, e por que não fazer isso junto, fazer isso compartilhando, né, todo mundo, no fim das contas, tem o mesmo objetivo. A gravação desse webinar vai ser disponibilizada, né, no YouTube, então a gente vai mandar para vocês, mas também, né, no e-mail que vocês cadastraram quando vocês se inscreveram, mas a gente vai divulgar lá no Instagram também. Então, o convite é para que vocês também, né, compartilhem esse conhecimento, né? É algo que a gente tem feito, eu e o Nicásio, de forma gratuita, aberta aqui para todo mundo. Então, se vocês conseguirem compartilhar com mais uma, 2 pessoas, né, ajuda a espalhar. Nos grupos de WhatsApp, né? Eu acho que o pessoal da Viane que está lá na faculdade também, grupo de sala, né? Então, se puderem compartilhar, ajuda. Legal. Ok. Deus Vamos quer. lá. Thiago, vamos lá? Só um segundinho, Nicásio. Tive um probleminha com o aplicativo, tô abrindo outro. Tá. Inclusive, né, além de compartilhar, né, que eu acho que é muito legal, mandar sugestões também, né, assim, porque a gente vai produzindo conteúdo, né, por exemplo, esse texto do Ogden é um texto que a gente gosta muito, né, mas a gente também está aberto, assim, né, para falar de outros temas, né, por exemplo, a Viviane falou da supervisão, a gente pode fazer um encontro falando só sobre supervisão, né, ou enfim, né, de algum outro tema, de algum outro desafio, né, a gente falou de questões difíceis aqui, então, né, acho que a gente está aberto, né, mesmo a participação, sugestões, enfim. Gente, Oi, pode falar. Estou tendo um probleminha com o aplicativo. Está em manutenção. Se vocês verem aqui, está em manutenção. Deixa eu achar uma outra alternativa, gente. Só um segundinho. Se quiser fazer com gravação de tela depois, Thiago, também? Sim, ou pela sim. internet, você acha que pelo computador daria? Deixa eu verificar aqui.
Diagrama. Desmistificando. Sobre isso, né, do não saber, que a gente também conversou hoje, né, aproveitando esses minutinhos para a gente ver se a gente realmente consegue fazer aqui ao vivo o sorteio, senão a gente grava e divulga, né, depois o nosso Instagram. Eu vou mandar aqui no chat um trechinho que fala um pouco disso, que é de um autor chamado Isaias Kirschbaum, né? É um autor muito bacana que fala sobre bio, né? Fala sobre a teoria, e ele fala o seguinte, né? Referente à teoria do bio, né? Estou atrás do desconhecido do mundo mental do paciente, que é desconhecido para ele e muito mais desconhecido para mim. O paciente narra um fato, mas sobre esse fato, o que ele quer conversar comigo? Penso que a psicanálise diz respeito à possibilidade de duas pessoas se encontrarem para conversar, com a finalidade de um dos dois, o analisando, poder chegar a conhecer um pouco mais acerca de si mesmo. Bion sugere que psicanálise é uma palavra à procura de um significado, um pensamento esperando por um pensador, um conceito esperando por um conteúdo. Faz parte da tarefa analítica contribuir com o analisando para aumentar a sua tolerância, a sua capacidade de tolerar a dor. O Isaías é um autor também, assim, né, muito bacana, que eu gosto bastante. E eu acho que ele fala também de uma forma muito sensível, assim, né, sobre o que é esse não saber, o que é a nossa tarefa analítica, né? Então, acho que é isso que torna bacana, assim, né, a gente conseguir compartilhar mais, a gente ler sobre o assunto, a gente estudar, ter momentos, né, porque ter essas indicações, né, do que ler, o que não ler, né, como proceder, como fazer esse percurso, né, dentro da psicanálise. Eu acho que conseguirei fazer aqui. Posso compartilhar a tela? Sim, por favor. Com licença. Você precisa ativar, Nicásio? Já liberei. Uhum. Vocês conseguem ver? Agora sim. Uhum. Aqui estão os comentários. Silvinha, sorteamos novamente? Sim. Faz parte da nossa equipe, então não sei se ela vai gostar de não ter ganho, mas está valendo as letras mil das regras. A gente não conta. Patrícia Schwarz Omodei. Patrícia Schwarz Omodei. Estou aqui. Olha! Parabéns! Obrigada. Que bom que é alguém que está aqui no evento. Ah, que legal. Obrigada, adorei. Tá. Patrícia, depois eu só preciso que você mande uma mensagem ali no direct para a gente pegar os seus dados, endereço. Você é de Curitiba? Curitiba. Uhum. Então tá, para a gente combinar direitinho, para te enviar o livro, tá bom? E te passar ali. Tá bom. Parabéns. Eu mando no direct. Obrigada. Parabéns. Vai emprestar para todo mundo, hein, Paty? Pode deixar. Tá bom. Que bom. Tiago, obrigado. Gente, me desculpem por esse imprevisto. Sem problema. Alguém tinha perguntado a frequência dos eventos ali, né? A gente tem feito mensal, tá? A Tati perguntou a frequência, é mensal, tá, Tati? Então, em dezembro, a gente deve ter um outro webinar. É que a gente não lembra, aí quando vem o WhatsApp, aí eu mandei para todo mundo da sala, porque é muita coisa, muito evento, enfim. Então, é super importante, às vezes, mandar até um dia antes o lembrete lá no grupo do WhatsApp,
Boa. para poder avisar outras pessoas, né? Com mais Legal. tempo. Então, tá bom. Sim. Gente, Obrigada. A gente manda a gravação, mas participar no ao vivo, né, tem outra emoção, assim, né, dá para participar, enfim, então acho que a gente pode pensar um jeitinho de divulgar mais, enfim, né, mas vai ser liberada a gravação, próximo provavelmente vai ser início de dezembro, né, mais ou menos por essa data também. Enfim, agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. e só antes da gente fechar, se vocês tiverem sugestões de temas, né, conteúdos para que a gente possa trabalhar nos próximos webinars, também podem mandar, tá bom? Qual grupo de WhatsApp? João, manda o teu número aqui no chat, pode ser no privado, ou lá no direct no Instagram, que a gente te adiciona lá, tá bom? Então tá bom. Gente, muito obrigado pela presença. Tá ali. E a gente te adiciona lá, João, e até o próximo, então. Tá bom? Esperamos vocês. Um Tchau. abraço, pessoal. Muito obrigada e até mais. Vejo vocês lá no Instagram. Tchau, tchau. Obrigada.